O barulho do garfo batendo com força na cerâmica do prato ecoou pela sala de jantar como um tiro, fazendo meu coração pular no peito. Eu sou a Dona Cida, tenho 68 anos, sou viúva e dona da casa onde essa cena vergonhosa aconteceu, mas naquele momento me senti menor que um grão de areia. O que eles não sabiam é que, enquanto limpavam a boca com o guardanapo, eu já estava limpando minha consciência para o que viria a seguir. Tudo começou cedo naquele dia. Eu tinha acordado com as juntas doendo, aquele frio nos ossos que a idade traz, mas levantei com disposição. Fui ao mercado a pé, escolhi a carne de panela mais bonita que o açougueiro tinha, comprei as batatas que minha filha tanto gostava quando era criança e o cheiro verde fresquinho. Passei a tarde inteira na cozinha. Cortei, temperei, refoguei. A casa ficou perfumada com aquele cheiro de comida de mãe, de avó, aquele cheiro que deveria trazer paz e união para uma família. Eu moro com minha filha, a Cláudia, e o marido dela, o Rogério, há 3 anos. Quando o meu falecido marido, o Geraldo, partiu, a casa ficou grande demais só para mim. Eles vieram com a conversa de que cuidariam de mim e que precisavam economizar para comprar o apartamento deles. Abri as portas, abri meu lar. E pior de tudo, abri minha carteira, embora eles fingissem não ver. Naquela noite, servi o jantar com todo o carinho. A toalha de mesa bordada, a travessa fumegante no centro. Rogério chegou do trabalho com aquela cara fechada de sempre. Nem um boa noite, nem um "a senhora está bem?". Sentou-se na cabeceira, lugar que era do meu Geraldo, e serviu-se sem cerimônia. Cláudia sentou ao lado, mexendo no celular, mal olhando para a comida. Eu me sentei sorrindo, esperando aquele momento sagrado da primeira garfada. Rogério colocou a carne na boca, mastigou 2 vezes e fez uma careta. Foi aí que aconteceu. Ele soltou o talher no prato com violência e falou alto, a voz grossa preenchendo a cozinha. "De novo essa comida velha. Ninguém aguenta mais. Isso aqui tem gosto de coisa requentada, de coisa mofada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para a carne suculenta, feita no dia, com todo o amor. Olhei para ele, buscando algum sinal de brincadeira, mas só vi desprezo. Meus olhos correram para a Cláudia, minha menina. Esperava que ela dissesse: "Para com isso, Rogério, a mãe passou a tarde cozinhando." Esperava que ela o repreendesse. Mas a Cláudia, minha Cláudia, riu. Não foi uma risada alta. Foi um risinho curto, de canto de boca, sem tirar os olhos da tela do celular. "É, mãe. O Rogério tem razão. A senhora perdeu a mão ultimamente. A gente trabalha o dia todo. Chega em casa esperando uma novidade. E é sempre esse gosto de passado." Senti como se tivessem me dado um tapa na cara. Minhas mãos, calejadas de tanto trabalhar por aquela família, tremeram levemente sobre o colo. A ingratidão tem um gosto amargo, pior que qualquer fel. Comida velha. A comida que eu comprei com a minha aposentadoria. A comida feita no fogão que eu paguei. Na casa que eu construí tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho e do Geraldo. Respirei fundo. O ar entrou rasgando. Lembrei-me de todas as vezes que engoli sapo nesses 3 anos. Lembrei de quando o Rogério reclamou que a internet era lenta e eu paguei um plano mais caro. Lembrei de quando Cláudia disse que as cortinas eram bregas e eu troquei. Lembrei de como virei, aos poucos, uma empregada de luxo dentro da minha própria residência, invisível, a não ser quando precisavam de algo ou quando queriam reclamar. Mas aquela risada da minha filha foi a gota d'água. O deboche no rosto do meu genro foi o empurrão que faltava. Com uma calma que eu não sabia que tinha, limpei as mãos no pano de prato que estava no meu colo. Ergui a cabeça. Não deixei nenhuma lágrima cair, embora a vontade fosse de chorar até secar. Olhei bem no fundo dos olhos do Rogério. Ele sustentou o olhar, desafiador, como quem diz: "Vai fazer o quê, velha?" "Interessante", respondi, a voz baixa, mas firme. Não gritei, não discuti, não defendi o tempero da minha carne, apenas disse essa única palavra. Levantei da cadeira devagar, sentindo o peso dos meus anos, mas também sentindo uma força nova nascendo no estômago, bem onde antes estava a fome. "Ué, não vai comer, Dona Cida? Vai fazer drama?" Rogério provocou, voltando a encher o prato com a comida velha que ele dizia odiar, mas que comia de baciada porque era de graça.
Não respondi. Virei as costas e caminhei pelo corredor. A cada passo, ouvia os cochichos deles na cozinha. Velha chata, dizia ele. Deixa ela, amor. Amanhã ela esquece e faz aquele bolo que você gosta, respondia minha filha. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Girei a chave. Aquele claque da fechadura foi o som mais satisfatório do meu dia. Meu quarto era meu santuário. Sentei na beira da cama e olhei para o retrato do Geraldo no criado mudo. Ah, meu velho, sussurrei. Se você visse no que a nossa menina se transformou. Mas lamentar não ia resolver. A tristeza tentou vir, tentou me derrubar, me fazer sentir uma inútil, uma velha caduca, como já ouvi o Rogério dizer ao telefone com os amigos. Mas eu não sou caduca, eu sou lúcida. E, acima de tudo, sou proprietária. Levantei e fui até o guarda-roupa. No fundo, debaixo de umas mantas de lã, puxei minha caixa de documentos. Era uma caixa de metal antiga, pesada. Coloquei-a sobre a cama e abri. Ali estava a minha vida em papel. Peguei a escritura da casa. Maria Aparecida dos Santos. O nome estava lá, claro como a luz do dia. O usufruto era meu. A propriedade era minha. Peguei os extratos bancários dos últimos 3 anos. Minha vista cansada precisou dos óculos para ler as linhas miúdas, mas os números não mentiam. A conta de luz, a conta de água, o IPTU, a internet, as compras do mês. Tudo saindo da minha conta. Da pensão que o Geraldo deixou e da aposentadoria que eu suei para conseguir costurando para fora a vida inteira. Peguei um caderno onde eu anotava tudo. Eu tinha o hábito antigo de anotar despesas. Maio. Rogério pediu R$ 500 emprestado para consertar o carro. Não pagou. Julho. Cláudia pediu o cartão de crédito para comprar roupas de trabalho. Fatura. R$ 1.200. Eu paguei. Setembro. Rogério disse que ia pagar a luz. O aviso de corte chegou. Eu paguei. Folheei as páginas. Eram 3 anos de exploração. 3 anos em que eu me convenci de que estava ajudando a família. Mas, na verdade, eu estava criando parasitas. A raiva começou a se transformar em estratégia. Eles achavam que eu era apenas a cozinheira? A velhinha que servia para lavar a louça e ouvir desaforo? Pois bem, eles iam descobrir quem era a dona Cida. Olhei para o relógio. Eram 8 da noite. Eu ouvia a televisão ligada na sala. Eles estavam lá, no sofá que eu comprei, assistindo à TV que eu paguei, de barriga cheia da comida que eu fiz. Senti uma vontade súbita de ir lá e jogar esses papéis na cara deles, de gritar, saiam da minha casa agora! Mas minha sabedoria de 68 anos falou mais alto. O grito alivia na hora, mas a estratégia resolve para sempre. Se eu gritasse, eles iam dizer que eu estava louca, iam chamar parente, iam fazer um escândalo. Não. O troco tem que ser dado frio, igual a comida que eles reclamaram. Fui até minha escrivaninha e peguei uma caneta vermelha. Comecei a circular os valores no extrato. Somei tudo na calculadora antiga de botões grandes. O valor era assustador. Com aquele dinheiro, eu poderia ter viajado para as águas termais com minhas amigas da igreja, poderia ter reformado o banheiro, poderia ter feito tanta coisa. Acabou, disse para mim mesma em voz alta. Guardei os documentos de volta na caixa, mas deixei um papel específico de fora. Era uma conta antiga, de um advogado amigo da família, o Dr. Arnaldo. Ele sempre me disse, Dona Cida, se a senhora precisar despejar alguém ou vender essa casa, me liga. Eu sempre achei que nunca precisaria. Família é sagrada, eu pensava. Mas o sagrado não pode ser profanado pela humilhação. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei ouvindo os ruídos da casa. Ouvi o Rogério rindo alto de algum programa de humor. Ouvi a Cláudia abrindo a geladeira, provavelmente para pegar a sobremesa que eu tinha feito, um pudim de leite que, aposto, não estava velho para o paladar deles. Cada risada deles era um combustível para mim. Eu não sentia mais pena, eu sentia clareza. Amanhã seria sexta-feira, dia de faxina pesada, dia que eu costumava lavar as roupas do Rogério, passar as camisas dele para ele trabalhar na segunda. Dia que eu fazia o almoço especial para o fim de semana, pois amanhã seria diferente. Levantei no meio da noite para beber água. A casa estava escura e silenciosa. Passei pela sala e vi a bagunça. Pratos no chão, copos sujos na mesa de centro.
Sapatos do Rogério jogados no meio do tapete. Eles nem se deram ao trabalho de levar a louça para a pia. A velha limpa amanhã, devem ter pensado. Olhei para aquela sujeira e não senti vontade de arrumar. Senti nojo. Voltei para o quarto e peguei meu celular. Eu não sou muito boa com tecnologia, demoro para digitar, mas sei o básico. Procurei o número do Dr. Arnaldo na agenda de papel e salvei no celular. Mandei uma mensagem, mesmo sabendo que era tarde. Dr. Arnaldo, preciso do senhor amanhã cedo aqui em casa. É urgente. Assunto: escritura. Depois, fiz algo que não fazia há anos. Tranquei a porta do meu quarto por dentro novamente, mas dessa vez empurrei uma cadeira contra a maçaneta. Um gesto simbólico. Minha privacidade, meu espaço, minha vida estavam sendo retomados. Deitei na cama e fechei os olhos. A imagem do rosto do Rogério dizendo "ninguém aguenta mais" veio à minha mente. E a risada da Cláudia. "Ninguém aguenta mais", repeti mentalmente. "Você tem toda a razão, meu genro. Ninguém aguenta mais. Só que quem não aguenta mais sou eu." O sono veio devagar, trazendo uma paz estranha. A paz de quem tomou uma decisão difícil, mas necessária. Eu não sabia exatamente como seria o dia seguinte, mas sabia de uma coisa. Aquela tinha sido a última vez que o Rogério reclamaria da minha comida dentro da minha casa. Quando o sol nasceu, iluminando as frestas da minha janela, eu não levantei para fazer café. Não coloquei a mesa. Não fui à padaria buscar o pão fresco que eles gostam. Fiquei na cama, ouvindo. Ouvi o despertador deles tocar. Ouvi os passos pesados do Rogério no corredor. Ouvi a voz dele, rouca de sono. "Ué, cadê o cheiro de café? A velha perdeu a hora?" Sorri para o teto. "Ah, Rogério, o café não é a única coisa que você vai perder hoje." Levantei, vesti minha melhor roupa. Um vestido azul marinho que usei no casamento de uma sobrinha. Passei um batom cor-de-boca e penteei meus cabelos brancos com dignidade. Calcei meus sapatos confortáveis, mas elegantes. Abri a porta do quarto. O corredor estava em silêncio agora. Eles deviam estar na cozinha, confusos com a falta do café da manhã. Respirei fundo, estufei o peito e caminhei em direção à cozinha. Não como a serva que eles acostumaram a ter, mas como a rainha daquele castelo. Cheguei na porta da cozinha. Rogério estava de pé, com a porta da geladeira aberta, procurando algo. Cláudia estava sentada à mesa vazia, cara de sono e mau humor. "Mãe", Cláudia disse, me vendo arrumada. "O que aconteceu? Cadê o café? A gente vai se atrasar." Rogério fechou a geladeira com força e se virou. "Dona Cida, a senhora tá bem? Tá vestida de festa por quê? E cadê meu pão na chapa?" Eu parei no meio da cozinha. O sol da manhã batia no meu rosto. Olhei para os pratos sujos do jantar de ontem, ainda espalhados pela sala adjacente, e depois olhei para eles. "Bom dia", eu disse com a voz calma e gelada. "Não tem café hoje, e nem pão na chapa." "Como assim não tem?" Rogério bufou, a veia da testa saltando. "Tá de greve?" "Não é greve, Rogério", respondi, colocando a mão sobre a mesa, bem onde ele costumava apoiar os cotovelos. "É demissão." "Demissão? Do que a senhora está falando? Ficou maluca?" Cláudia levantou, preocupada, mas irritada. "Estou falando que a cozinheira da comida velha se aposentou hoje." Falei, olhando fixamente para o genro. E a dona da casa acordou. O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez o medo estava do lado de lá da mesa. "Eu tenho um encontro agora de manhã", continuei, olhando para o relógio de parede, "com o meu advogado. E sugiro que vocês aproveitem para comer o que tiver na geladeira, porque as regras desta casa acabaram de mudar." Virei as costas antes que eles pudessem responder. O choque nos rostos deles foi a melhor refeição que eu poderia ter tido. Caminhei até a porta da frente, abri e saí para a rua, sentindo o vento fresco da manhã. O jogo tinha virado, e eu estava apenas começando. A rua parecia diferente naquela manhã de sexta-feira. Não porque o asfalto tivesse mudado ou as árvores tivessem crescido da noite para o dia, mas porque eu, Dona Cida, caminhava por ela não como a sombra que carregava sacolas pesadas de mercado, mas como uma mulher com uma missão. O vento batia no meu rosto, e pela primeira vez em 3 anos, eu não estava preocupada se tinha descongelado o frango ou se tinha roupa no varal.
Eu estava preocupada com a minha dignidade. Caminhei devagar até o centro do bairro, onde ficava o escritório do Dr. Arnaldo. É um prédio antigo, com uma escadaria de mármore gasta pelo tempo, igual a nós. O Dr. Arnaldo foi amigo de pesca do meu Geraldo. É um homem sério, daqueles que usam suspensórios e tem cheiro de tabaco e papel velho. Quando entrei, a secretária, uma moça simpática chamada Beth, arregalou os olhos. Dona Cida, a senhora por aqui uma hora dessas e tão elegante? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, minha filha, respondi, ajeitando a bolsa no ombro. Aconteceu que a vida cansa de bater em quem não reage. O Dr. Arnaldo pode me atender? Minutos depois, eu estava sentada na cadeira de couro marrom, de frente para ele. Dr. Arnaldo ouviu minha história em silêncio. Contei tudo. Contei do dinheiro emprestado que nunca voltou. Contei das contas de luz que brotavam na minha caixa de correio enquanto o Rogério comprava tênis de marca. E contei, com um nó na garganta, sobre a noite anterior, sobre a comida velha, sobre a risada da minha filha. Arnaldo tirou os óculos e limpou as lentes com um lenço de pano. Ele balançou a cabeça, indignado. Cida, o Geraldo se reviraria no túmulo se visse isso. Mas vamos ao que interessa. A lei. Ele abriu uma pasta grossa que tinha o meu nome na etiqueta. A casa está no seu nome. O usufruto é vitalício e exclusivo seu. Sabe o que isso significa, minha amiga? Ele perguntou, inclinando-se sobre a mesa. Que a casa é minha? Perguntei, ainda com um pingo de insegurança que os anos de humilhação plantaram em mim. Significa que a senhora é a rainha, o rei e o exército daquele terreno. Ele disse, batendo a mão na mesa. Eles são hóspedes. E hóspede que não se comporta, a gente põe na rua. A senhora quer que eu redija uma notificação de despejo agora? Em 30 dias eles têm que sair. Meu coração acelerou. Despejar a própria filha era uma medida extrema. Doía no peito de mãe. Mas então lembrei do ninguém aguenta mais. Ainda não, Arnaldo, respondi pensativa. O despejo é a bomba atômica. Eu quero usar a estratégia antes. Quero que eles sintam o peso da minha ausência antes de sentirem o peso da lei. Quero saber exatamente onde eu estou pisando. Muito bem, ele sorriu, um sorriso cúmplice. Então vamos olhar os números. Passamos a hora seguinte fazendo contas. O Arnaldo puxou extratos, analisou a inflação, somou tudo o que eu gastava com a manutenção da casa e com empréstimos camuflados. O resultado foi um soco no estômago. Eu não estava apenas ajudando, eu estava sustentando o luxo deles. O salário do Rogério, que ele dizia ser curto, estava indo inteiramente para prestações de um carro que eu nem dirigia, para roupas, para saídas de fim de semana que eles faziam sem mim. A Cláudia, minha filha, gastava o dela em salão, cosméticos e sapatos. E eu pagava a comida, a luz, a água, a internet, o IPTU, o conserto da geladeira, o jardineiro. Cida, Arnaldo disse, apontando para a calculadora. Sem a sua aposentadoria e a pensão do Geraldo, eles não duram 30 dias naquele padrão de vida. Eles quebram. A senhora não é um peso para eles. A senhora é o pilar. Se a senhora sair de baixo, o teto cai na cabeça deles. Saí do escritório com aquelas palavras ecoando na mente. Se a senhora sair de baixo, o teto cai. Eu sempre achei que estava velha, cansada e ultrapassada. Eles me fizeram acreditar que eu era um estorvo, uma velha chata, que repetia histórias e fazia comida ruim. Mas a verdade, impressa naquelas folhas de papel timbrado, era outra. Eu era a provedora. Eu era a força. Parei numa padaria na esquina para tomar um café. Não o café requentado que o Rogério reclamava, mas um cappuccino cremoso, com canela e chantilly, que eu paguei com meu próprio dinheiro e tomei sem pressa, vendo o movimento da rua. Enquanto bebia, tirei meu caderninho da bolsa. Abri numa página em branco. Comecei a escrever. Não receitas de bolo, mas um inventário do meu poder. Recurso 1. A casa. É minha. A chave mestra é minha. Recurso 2. O dinheiro. As contas estão no meu nome. O débito automático é na minha conta. Recurso 3. O trabalho invisível. Lavar, passar, cozinhar, limpar banheiros, varrer quintal.
Olhei para minhas mãos segurando a caneta. Eram mãos cheias de manchas senes, com veias saltadas, articulações inchadas de artrite. Mãos que, na noite anterior, foram chamadas de inúteis. Mas aquelas mãos tinham construído uma vida. Aquelas mãos trocaram as fraldas da Cláudia. Aquelas mãos cuidaram do Geraldo no hospital até o último suspiro. Eram mãos de ferro disfarçadas de pele fina. Uma onda de raiva subiu, mas logo se transformou em uma clareza fria. Eu passei 3 anos tentando agradar para ser amada. Cozinhava o que eles gostavam, ficava quieta para não incomodar, dava dinheiro para evitar brigas. Eu comprei a paz com a minha submissão. E o que ganhei? Desprezo. Ninguém aguenta mais essa comida velha. A frase voltou. Rogério não sabia, mas ele me libertou. Ao dizer que não aguentava mais, ele me deu permissão para parar. Terminei o cappuccino, paguei a conta e deixei uma gorjeta generosa para a garçonete. Obrigada, vó, ela disse sorrindo. De nada, menina. E não deixe ninguém dizer que seu trabalho não vale nada, respondi, piscando para ela. Voltei para casa perto do meio-dia. O sol estava forte. Ao colocar a chave na porta, respirei fundo. Eu estava entrando no território inimigo. Mas agora eu tinha o mapa da mina. A casa estava uma bagunça pior do que quando saí. Havia caixas de leite vazias na pia, migalhas de pão no chão. Rogério e Cláudia não estavam na cozinha. Ouvi vozes vindo da sala de TV. Caminhei em silêncio pelo corredor. O tapete abafava meus passos. Parei antes de entrar na sala, escondida atrás da parede, e escutei. A velha surtou, Cláudia. Saiu vestida de madame e me deixou sem café. Tive que comprar um salgado na esquina que me deu azia. A voz do Rogério era de pura irritação. Ah, deixa, Rogério. Deve ser coisa da idade. Hormônio, sei lá. Daqui a pouco, ela volta com o rabo entre as pernas, faz um almoço caprichado para pedir desculpas e tudo volta ao normal. Ela não tem para onde ir. Ela precisa da gente para não morrer de solidão naquela casa enorme. Meu estômago embrulhou. Precisa da gente para não morrer de solidão. A arrogância da minha filha era dolorosa. Ela achava que a presença deles, mesmo tóxica, era um favor que me faziam. Eles não faziam ideia. Entrei na sala. Os dois estavam jogados no sofá, ar-condicionado ligado no máximo, conta que eu pagava, assistindo a um filme. Ah, a rainha da Inglaterra voltou, Rogério disse sem tirar os olhos da TV. E aí? O advogado mandou a senhora internar? Não, respondi, parando na frente da televisão e bloqueando a visão deles. O advogado me mandou fazer contas. Cláudia bufou, esticando o pescoço para ver a tela. Mãe, sai da frente. Que contas? A senhora nem sabe mexer no aplicativo do Banco Direito. Sei o suficiente para ver que o dinheiro que entra nessa casa sai do meu bolso. Falei, mantendo o tom calmo. E sei o suficiente para saber que hóspedes não deveriam reclamar da comida da anfitriã. Ai, lá vem ela com esse assunto de novo. Rogério levantou as mãos para o alto. Foi só um comentário, dona Cida. A carne estava seca, só isso. Supera. Vai fazer o almoço ou a gente vai ter que pedir comida? Olhei para ele. Um homem de 35 anos, saudável, forte, exigindo que uma idosa de 68 fosse para o fogão servi-lo. Hoje não tem almoço, declarei. Na verdade, a partir de hoje, a cozinha está fechada para clientes insatisfeitos. Como é que é? Cláudia se levantou, o rosto ficando vermelho. A senhora quer que a gente morra de fome? Eu trabalho o dia todo, mãe. Chego cansada. E eu, Cláudia? Perguntei suavemente. Eu não canso? Minhas pernas não doem? Minha coluna não reclama? Vocês acham que a comida aparece na mesa por mágica? Que a roupa aparece lavada e dobrada na gaveta por milagre? É a sua contribuição, né, dona Cida? Rogério retrucou agressivo. A gente mora aqui, faz companhia, protege a casa. O mínimo que a senhora pode fazer é cuidar das coisas domésticas. É coisa de mulher, não é? Coisa da sua geração. Coisa de mulher. Coisa da sua geração. Cada palavra era um prego no caixão da minha paciência. Pois bem, disse, indo em direção ao corredor. Se a minha geração serve apenas para servir e a comida dela é velha e mofada, vocês estão livres para consumir a modernidade. Peçam comida. O aplicativo não reclama. Fui para o meu quarto, mas não me tranquei dessa vez. Deixei a porta aberta.
Queria que eles vissem que eu não estava com medo. Eu estava ocupada. Sentei na minha escrivaninha e peguei meu celular. Coloquei os óculos. Era hora de executar a primeira parte do plano que tracei na padaria. Liguei para a operadora de telefonia e internet. A música de espera era irritante, mas eu aguardei com a paciência de quem esperou 3 anos por respeito. Boa tarde, eu sou a titular da conta. Gostaria de fazer uma alteração no meu plano de internet. Falei alto o suficiente para que a voz ecoasse pelo corredor. Houve um barulho na sala. Eles tinham abaixado o volume da TV. Sim, minha filha. Continuei ao telefone. Eu quero cancelar o pacote de dados ilimitado e a TV a cabo com canais de filmes. Isso, quero o pacote básico, aquele bem simples, só para ler e-mails. Ah, e quero mudar a senha do Wi-Fi. Segundos depois, ouvi o grito do Rogério na sala. O quê? A internet caiu? Cláudia, a internet caiu bem na hora do gol. Mãe, Cláudia apareceu na porta do meu quarto furiosa. O que a senhora está fazendo? Economizando, minha filha. Respondi, sem tirar o telefone da orelha. Vocês disseram que a comida estava velha, que eu perdi a mão. Devo estar velha para pagar contas altas também. O dinheiro encurtou. Cortei o supérfluo. Supérfluo? Ela gritou. A gente precisa da internet. O Rogério joga online. A gente assiste série. Usem o 4G de vocês. Sorri docemente. Vocês são jovens, modernos, devem ter planos ótimos. A senhora ficou louca. Ela bateu o pé. Isso é vingança. É mesquinharia por causa de um bife seco. Desliguei o telefone com a atendente. A alteração já estava feita. Não é vingança, Cláudia. É reajuste. Vocês reclamaram da qualidade do serviço, então o serviço foi suspenso. Ah, e tem mais uma coisa. Levantei da cadeira e caminhei até ela. Cláudia recuou um passo. Acho que ela nunca tinha visto aquele brilho nos meus olhos. A diarista que vem na terça-feira, cancelei também. Disse para ela que minha filha, tão jovem e cheia de energia, assumiu a limpeza da casa para modernizar o ambiente. Afinal, o jeito que eu limpo também deve ser velho para vocês. Cláudia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para o corredor, para a sala bagunçada, para o banheiro que eles sujavam diariamente. A realidade do trabalho doméstico estava prestes a cair sobre os ombros dela como uma bigorna. Vocês queriam novidade? Perguntei, voltando a sentar na minha poltrona e pegando um livro para ler. A novidade começou. Bem-vindos à nova gestão. Cláudia saiu do quarto pisando duro, batendo os pés como uma criança mimada. Ouvi ela cochichando furiosa com o Rogério na sala. Ela cancelou a TV a cabo, cancelou a internet, disse que não vai ter diarista. Velha maldita! Ouvi Rogério rosnar. Ela vai ver só. Vamos fazer da vida dela um inferno até ela pedir arrego. Não lava a louça, não tira o lixo, deixa tudo podre. Vamos ver quanto tempo ela aguenta viver no chiqueiro. Ela tem mania de limpeza. Vai ceder em 2 dias. Sorri ao ouvir o plano deles. Pobres tolos. Eles achavam que podiam vencer uma guerra de resistência contra uma mulher que criou 3 filhos lavando roupa no tanque, que passou por inflação, ditadura, planos econômicos falidos e luto. Eles achavam que a sujeira me quebraria. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu tenho a chave do meu quarto, tenho a chave da minha vida e, o mais importante, tenho a chave da despensa. Levantei silenciosamente e fui até a área de serviço. Lá ficava a despensa grande, onde eu guardava o grosso das compras. Arroz, feijão, óleo, produtos de limpeza caros, sabão em pó. Com a chave que eu guardava no bolso do avental, tranquei a porta da despensa. Voltei para o meu quarto, sentindo uma leveza que não sentia há anos. A guerra estava declarada. Eles escolheram a sujeira e o barulho. Eu escolhi o silêncio e o cofre fechado. Olhei-me no espelho do guarda-roupa. A dona Cida, que olhava de volta, não era mais a vovó boazinha. Era uma estrategista. Vamos ver quem aguenta mais, Rogério, pensei. Vamos ver se a sua fome de arrogância é maior que a sua fome de comida. A noite caiu e a casa mergulhou num clima tenso. Eles pediram pizza. O cheiro invadiu a casa. Comeram na sala, rindo alto, tentando me provocar. Não me ofereceram um pedaço. Fiquei no meu quarto, comi uma torrada com chá que eu tinha preparado no meu cantinho, ouvindo meu rádio de pilha baixinho.
Quando a madrugada chegou, a casa silenciou. Levantei para ir ao banheiro e vi a caixa de pizza vazia jogada no chão da sala, gordura manchando o meu tapete persa. Meu coração doeu pelo tapete, que foi presente de 25 anos de casada do Geraldo. Mas segurei a vontade de limpar. Deixe manchar, disse a mim mesma. A mancha sai na lavanderia depois, mas a lição que eles vão aprender, essa vai ficar marcada para sempre. Voltei para a cama. Amanhã seria sábado. Dia que o Rogério gostava de trazer os amigos para fazer churrasco, com a carne que eu comprava. Fechei os olhos e quase ri. Quero só ver a cara dele quando abrir a geladeira e descobrir que a velha não foi ao açougue. O poder não está no grito, o poder está na ausência, e amanhã minha ausência seria sentida em cada canto daquela casa. O sábado amanheceu com aquele céu azul de brigadeiro, um dia perfeito para lavar a alma. Mas naquela casa, o clima estava mais pesado que chumbo. Eu acordei cedo, como de costume. O hábito de anos não morre em um dia. A diferença é que, em vez de ir para a cozinha temperar a picanha e colocar a cerveja para gelar, eu fiquei no meu quarto. Arrumei minha cama esticando bem os lençóis. Gosto de organização. Me traz paz. Depois, sentei na minha poltrona, peguei minha Bíblia e fiquei lendo os Salmos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sorri. A mesa hoje seria diferente. Por volta das 10 da manhã, ouvi a movimentação. Rogério acordou cantando. Sim, cantando. Aquele homem tinha uma capacidade invejável de ignorar a realidade. Para ele, a briga de ontem era coisa de mulher velha, um surto passageiro. Ele tinha certeza absoluta de que, ao acordar, encontraria o café na mesa e a carne no freezer, porque na cabeça dele eu não existia sem servi-lo. Ouvi a voz dele no corredor, falando ao telefone. Pode vir, Marcão. Traz a família. O churrasco tá garantido. A velha tava de bico ontem, mas hoje já deve ter amansado. Sabe como é, né? A gente dá um cheiro nela, elogia o feijão e ela derrete. Traz só o refrigerante. Senti um misto de pena e nojo. Amansado. Ele falava de mim como se eu fosse um animal de estimação rebelde. Mal sabia ele que a dona do canil tinha soltado a coleira. Continuei no quarto, ouvindo. Passos pesados indo para a cozinha. O barulho da porta da geladeira abrindo. E então, o silêncio. Não foi um silêncio de paz. Foi o silêncio do vácuo. O silêncio de quem olha para um abismo. Cláudia! O grito dele tremeu as janelas. Cláudia! Minha filha correu para a cozinha, os chinelos batendo no piso. O que foi, criatura? Que gritaria é essa? Cadê a carne? Rogério perguntou, a voz falhando. Cadê a picanha? Cadê a linguiça? Cadê a caixa de cerveja? A geladeira só tem água e aquele pote de azeitona de 3 meses atrás. Ué, a mãe não comprou? Cláudia perguntou confusa. Não, tá vazia. Ele bateu a porta da geladeira com força. Eu chamei o Marcão. Chamei o pessoal do futebol. Eles estão chegando em 1 hora. Calma, amor. Ela deve ter esquecido de guardar ou... sei lá. Mãe! Cláudia veio bater na minha porta. Mãe, abre aqui. Levantei com calma, ajeitei meu vestido e abri a porta. Encontrei os dois com caras de desespero. Rogério estava vermelho, suando frio. Bom dia, disse eu placidamente. Dona Cida, onde a senhora escondeu a carne do churrasco? Rogério foi direto ao ponto, apontando o dedo na minha cara. Afastei o dedo dele com delicadeza, mas com firmeza. Eu não escondi nada, Rogério. Para esconder algo, primeiro é preciso comprar. E eu não comprei. Como não comprou? Ele arregalou os olhos. É sábado. Todo sábado tem churrasco. A senhora sabe que o pessoal vem. Eu sei que você gosta de churrasco, corrigi. E sei que você convidou seus amigos. Mas não me lembro de ter sido convidada nem contratada para o buffet. Mãe, pelo amor de Deus, Cláudia interveio, passando a mão no cabelo desgrenhado. O Rogério já convidou todo mundo. Eles estão vindo. Vai ser um vexame. Onde está o dinheiro? Dá o cartão que a gente corre no mercado agora. Cruzei os braços. Era a hora da segunda lição. Dinheiro? O dinheiro da comida velha? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Aquele dinheiro que compra coisas que ninguém aguenta mais? Não, minha filha. O cofre fechou. Se vocês querem festa, arquem com a festa. A senhora tá de brincadeira.
Rogério passou as mãos no rosto. A senhora quer me humilhar na frente dos meus amigos? É isso? Humilhação, Rogério, é eu passar a tarde na beira de uma churrasqueira, defumando meu cabelo e minhas roupas, servindo marmanjo que nem obrigado fala, para depois ouvir que minha comida é ruim. Isso é humilhação. O que vai acontecer hoje chama-se realidade. Dei as costas e comecei a fechar a porta, mas Rogério assegurou. Escuta aqui, ele disse, num tom ameaçador que teria me assustado dias atrás. A senhora vai me dar aquele cartão adicional agora, ou a coisa vai ficar feia. Olhei bem no fundo dos olhos dele. A coisa já está feia, meu filho. Olha para essa sala. Apontei para a bagunça da noite anterior que continuava intocada. A caixa de pizza, os guardanapos sujos no chão. O cartão foi cancelado ontem à tarde, junto com a internet. Pode tentar passar. Vai dar não autorizado. Ele soltou a porta como se tivesse levado um choque. Fechei e girei a chave. Ouvi a discussão estourar no corredor. Eu não acredito. Ela cancelou o cartão. Cláudia, você tem dinheiro? Não tenho, Rogério. Gastei tudo no shopping semana passada, você sabe. E o seu limite? Estourado. Eu ia pagar com o dinheiro que ela ia me emprestar dia 20. O que a gente faz? O Marcão tá chegando. Voltei para minha poltrona. O show estava apenas começando. Meia hora depois, a campainha tocou. Eram os amigos. Ouvi as vozes altas, as risadas. O tal do Marcão, um sujeito que falava gritando, entrou já pedindo. E aí, Rogerião, cadê a gelada? O cheiro de churrasco tá fraco, hein? Cadê a dona Cida com aqueles pãezinhos de alho? Eu visualizei a cena da minha poltrona. A sala suja, a TV desligada sem cabo. O silêncio constrangedor dos anfitriões. Então, Marcão, ouvi a voz murcha do Rogério. Tivemos um probleminha técnico com a fornecedora. A dona Cida não tá muito bem hoje. Ué, mas e a cerveja? A gente trouxe só o refri, como você falou. Então, decidi que era o momento. A execução silenciosa precisava de um toque de presença. Saí do quarto. Não com roupas de casa, mas com minha bolsa e um chapéu de sol. Atravessei o corredor e entrei na sala. O silêncio caiu sobre o grupo. Havia 4 homens e 3 mulheres ali, além de 2 crianças correndo no meio da sujeira da pizza de ontem. Todos olharam para mim. Rogério ficou pálido. Cláudia tentou sorrir, nervosa. Dona Cida! Marcão gritou, tentando quebrar o gelo. Melhorou? O Rogério disse que a senhora estava mal. Viemos salvar o churrasco. Parei no meio da sala, olhando para a bagunça no chão, e depois para o Rogério. Eu estou ótima, senhor. Marcos, respondi, com um sorriso educado. Nunca estive melhor. O Rogério deve ter se confundido. O que não está bem é a conta bancária dele, ao que parece. Rogério abriu a boca, chocado. Os amigos se entreolharam. Como assim? Uma das mulheres perguntou, olhando para a mesa de centro cheia de copos sujos de ontem. Rogério, você disse que estava tudo pronto. Ele gaguejou. Bom, fiquem à vontade. Continuei, caminhando até a porta. A casa é grande. Só peço que não reparem na bagunça e na falta de comida. A empregada se demitiu ontem, e os patrões aí, apontei para minha filha e meu genro, ainda não aprenderam a ligar o fogão. Abri a porta da rua. Ah, e não tentem o Wi-Fi. Foi cortado por falta de pagamento, de gratidão. Saí batendo a porta, deixando para trás um silêncio mortal, logo seguido por cochichos e murmúrios. Caminhei até a praça do bairro. Sentei num banco de madeira, sentindo o sol aquecer minhas pernas. Puxei o ar com força. Pela primeira vez em anos, eu não estava servindo ninguém num sábado. Eu estava servindo a mim mesma. Mas eu sabia que não podia ficar na rua o dia todo. Eu precisava voltar para defender meu território. A estratégia não é fugir, é ocupar. Voltei para casa 2 horas depois. Não havia mais carros na frente. A casa estava silenciosa. Ao entrar, senti o cheiro, não de churrasco, mas de tensão. A sala estava vazia, os amigos tinham ido embora. A humilhação tinha sido completa. Encontrei Rogério e Cláudia na cozinha. Eles estavam comendo pão seco com manteiga. Quando me viram, os olhares foram de ódio puro. A senhora tá feliz? Cláudia perguntou, com a boca cheia, lágrimas nos olhos. O Marcão foi embora rindo da nossa cara.
Disse que a gente vive de favor. A mulher dele olhou para essa sujeira no chão com uma cara de nojo. A senhora destruiu nossa reputação. Reputação se constrói com caráter e trabalho, minha filha. Respondi calmamente, colocando minha bolsa sobre a mesa limpa. A única parte limpa, porque era eu quem limpava. Não com o dinheiro da mãe. Oh, a senhora é uma egoísta! Rogério explodiu, batendo na mesa. Isso não vai ficar assim. A senhora acha que manda aqui só porque tem o nome no papel? Eu sou o homem dessa casa. Homem? Soltei uma risada curta, seca. Um homem não deixa a sogra pagar a conta de luz. Um homem não reclama da comida que não ajudou a comprar. Você é um menino, Rogério. Um menino mimado. Ele levantou, vindo na minha direção. Foi o momento de virada. O momento em que a velhinha inofensiva precisou mostrar os dentes. Não recuei. Pelo contrário, dei um passo à frente. Cuidado, avisei, baixando o tom de voz para um sussurro perigoso. Lembre-se que o Dr. Arnaldo tem uma notificação pronta na gaveta dele. Se você levantar a voz para mim mais uma vez, na segunda-feira você sai daqui com a roupa do corpo. Rogério parou. Ele viu nos meus olhos que não era um blefe. Ele viu o abismo financeiro que o aguardava se ele me desafiasse. Ele travou. Cláudia, fala com ela. Ele apelou para a esposa covardemente. Mãe! Cláudia tentou mudar o tom, usando aquela voz de criança que sempre funcionava. Vamos parar com isso. A gente pede desculpas, tá bom? A carne não estava velha. Foi modo de falar. O Rogério estava estressado. Volta a ser como era antes. A gente limpa a sala. Prometo. Mas liga da internet de volta. E libera o cartão para a gente fazer um mercado. A geladeira tá vazia. Olhei para ela. Minha menina. Tão cega. Ela achava que aquilo era uma birra, uma negociação. Ela não entendia que a era da servidão tinha acabado. Não, disse simples. Como não? Ela se desesperou. A senhora quer que a gente passe fome? Eu quero que vocês cresçam. Fui até a despensa, tirei a chave do bolso e abri o cadeado que eu tinha instalado naquela manhã. Comprei no caminho de volta, na ferragem. Vou fazer o meu almoço. Arroz, feijão e ovo. Se vocês quiserem, tem arroz e feijão no armário. Podem fazer. Eu não sei fazer feijão, Cláudia gritou. Eu nunca aprendi. A senhora sempre fez. Ótima oportunidade para aprender. O YouTube ensina. Ah, esqueci. Vocês estão sem internet. Sorri, pegando minha panela pequena. Bom, livros de receita eu tenho na estante. Comecei a cozinhar. O cheiro do alho fritando subiu. Eles ficaram ali, parados, olhando, com o estômago roncando. O cheiro da comida velha da Dona Cida de repente parecia a coisa mais deliciosa do mundo para eles. Rogério saiu da cozinha bufando, chutando a cadeira. Cláudia ficou me olhando com ressentimento. A senhora vai se arrepender, ela disse baixinho. Quando a senhora ficar doente, de cama, quem vai cuidar? O doutor Arnaldo? Parei de mexer o arroz. Aquela frase doeu. Era o medo de todo idoso, a solidão na doença. Mas olhei para ela e vi a verdade. Eles não cuidariam de mim, nem se eu pagasse. Eles me deixariam mofar naquele quarto, contanto que a pensão continuasse caindo na conta. Se eu ficar doente, Cláudia, respondi sem olhar para ela, eu pago uma enfermeira. Com o dinheiro que eu vou economizar não sustentando 2 adultos preguiçosos, eu pago a melhor enfermeira da cidade. E ela, pelo menos, vai me tratar bem porque é o trabalho dela. Não vai fingir que me ama para pagar o cartão de crédito. Cláudia saiu chorando. Terminei meu almoço. Comi sozinha na mesa da cozinha, tranquila. Lavei meu prato, meu copo e meu talher. Sequei e guardei. A louça deles continuava na pia. A sujeira da sala continuava lá. Passei a tarde no meu quarto, costurando e ouvindo rádio. A casa ficou num silêncio sepulcral. Eles estavam no quarto deles, provavelmente gastando os dados móveis para reclamar de mim no WhatsApp ou procurando algum lugar para ir. Mas sem dinheiro, as opções eram poucas. Quando a noite caiu, a fome apertou de novo. Ouvi passos furtivos na cozinha. Abri uma fresta da minha porta. Eram eles. Estavam comendo o pão seco que sobrou de manhã. Sem manteiga, porque a manteiga tinha acabado e estava trancada na minha despensa. Agora minha geladeira particular ficava no quarto de hóspedes que eu tranquei, uma medida drástica que tomei. Mudei o frigobar antigo do Geraldo para lá. Eles comiam no escuro, para não gastar luz, talvez?
Não, era vergonha. A estratégia estava funcionando. A confusão inicial tinha virado desespero. Eles perceberam que eu não ia ceder. Mas eu sabia que o animal encurralado é o mais perigoso. Rogério não ia aceitar perder o posto de macho alfa. Ele ia tentar algo sujo. Eu precisava estar preparada. Voltei para a cama, mas deixei a cadeira encostada na maçaneta de novo. No meio da noite, acordei com um barulho estranho. Vinha da sala. Eram vozes baixas. Levantei e colei o ouvido na porta. A gente pega os documentos dela enquanto ela dorme. Era a voz do Rogério. Deve estar naquela caixa de metal. Se a gente esconder a escritura e os cartões, ela fica na nossa mão. A gente diz que ela perdeu, que está esclerosada. Você tem coragem? Cláudia sussurrou. É isso ou ir morar na favela, Cláudia? Tua mãe surtou. A gente precisa interditar ela. Amanhã a gente revira aquele quarto quando ela for para a igreja. Meu sangue gelou. Eles não queriam apenas meu dinheiro. Eles queriam minha sanidade. Queriam me fazer passar por louca para tomar o controle legal de tudo. Interditar. A palavra soou como uma sentença de morte. Voltei para a cama tremendo, mas não de medo, de fúria. Ah, Rogério, você quer jogar sujo? Pensei, abraçando a caixa de metal que estava debaixo do meu travesseiro agora. Você acha que eu sou uma velhinha indefesa que vai para a igreja e deixa a porta aberta? Amanhã é domingo, dia de missa. Mas amanhã a missa seria aqui dentro. E o sermão seria definitivo. Peguei meu celular debaixo da coberta. Mandei uma mensagem para o meu sobrinho, o Marcos, que é policial civil e sempre me adorou. Oi, meu filho. A tia precisa de uma visita sua amanhã de manhã. Vem fardado e traz umas algemas, só por precaução. Assunto: roubo de documentos e ameaça ao idoso. Enviei. Eles queriam guerra? Eles teriam o exército. Fechei os olhos. A execução silenciosa tinha terminado. Amanhã, o barulho seria ensurdecedor. O domingo amanheceu com um silêncio mentiroso. Sabe aquele silêncio de antes da tempestade, quando o céu fica roxo e os pássaros param de cantar? Era assim que a minha casa estava. Eu acordei antes do despertador, com o coração batendo na garganta, mas com a mente fria como o mármore da pia da cozinha. Hoje era o dia em que a velha caduca ia mostrar que a única coisa que caducou naquela casa foi a mordomia. Levantei da cama sem fazer barulho. Olhei para a caixa de metal onde guardava meus documentos. Durante a noite, eu a tinha tirado debaixo do travesseiro e colocado dentro de uma sacola de tricô velha, cheia de novelos de lã e agulhas, bem no fundo do guarda-roupa. Na caixa original, deixei apenas papéis velhos, receitas de bolo recortadas de revista e uma carta. Uma carta que escrevi de madrugada, com a letra trêmula de raiva, mas firme de propósito. Vesti minha roupa de domingo, um conjunto de saia e blazer cinza, sóbrio, respeitável. Coloquei meu colar de pérolas falsas, mas que brilhavam como se fossem verdadeiras. Passei meu perfume de alfazema. Eu precisava estar impecável. A justiça tem que ter cara de autoridade. Às 8 horas em ponto, saí do quarto. Fiz questão de bater a porta com um pouco mais de força e caminhar pelo corredor fazendo barulho com o salto do sapato. Estou indo para a missa, avisei em voz alta para a porta fechada do quarto deles. Volto ao meio-dia. Nenhuma resposta. Mas eu sabia que eles estavam acordados. Eu conseguia sentir a respiração gananciosa deles através da madeira. Eles estavam esperando a velha Beata sair para colocarem o plano sujo em prática. Revirar meu quarto, roubar a escritura, sumir com meus cartões e criar o cenário para me interditar. Abri a porta da frente, bati o portão de ferro com força e caminhei pela calçada. Mas não fui para a igreja. Caminhei apenas até a esquina, onde uma viatura da Polícia Civil descaracterizada, um carro preto discreto, estava estacionado. O vidro baixou. Bom dia, tia Cida, disse o Marcos, meu sobrinho. Ele não estava fardado. Estava com o colete da polícia por cima da camiseta preta, o distintivo brilhando no peito e a arma no coldre. Tinha olheiras de quem trabalhou no plantão, mas o olhar dele era de pura revolta pelo que contei na mensagem. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe por vir. Entrei no carro, sentindo minhas pernas tremerem um pouco. A senhora tem certeza que eles vão fazer isso?
Marcos perguntou, olhando para a minha casa pelo retrovisor. O Rogério é folgado, mas invadir o quarto da senhora? Isso é crime grave. Tenho certeza, Marcos. A fome e a falta de dinheiro deixam o caráter da pessoa nu. E o caráter deles é podre. Eles acham que eu fui rezar. Vamos dar 10 minutos. Ficamos ali, no carro, observando a rua. 10 minutos que pareceram 10 anos. Eu ficava imaginando eles dentro da minha casa, com as mãos sujas tocando nas minhas coisas sagradas, rindo, achando que tinham vencido. Vamos, eu disse, sentindo a Bíblia pesar na minha bolsa como se fosse um martelo de juiz. Marcos ligou o carro e paramos na frente do portão. Entramos em silêncio. Eu tinha a chave, claro. Abri o portão sem fazer ruído. A porta da sala estava destrancada. Eles nem se preocuparam em trancar, tamanha a certeza da impunidade. Entramos na sala. Estava vazia. Mas ouvi o barulho. Vinha do meu quarto. Gavetas sendo abertas e fechadas com violência. Vozes. Caminhei pelo corredor na ponta dos pés, com o Marcos logo atrás de mim, a mão dele pousada no coldre, alerta. Parei na porta do meu quarto, que estava escancarada. E a cena que vi fez meu estômago revirar, mas também selou o destino deles. Rogério estava de joelhos no chão, com a minha caixa de metal aberta. Ele jogava as receitas de bolo para o alto, furioso. Cláudia estava revirando meu colchão, levantando o estrado da cama. Não tá aqui! Rogério rosnava, vermelho de raiva. A velha escondeu! Só tem papel de bolo nessa porcaria! Cadê a escritura? Cadê os cartões do banco? Procura no guarda-roupa, Rogério. Deve estar no meio daqueles trapos velhos dela. Cláudia gritava, jogando meus travesseiros no chão e pisando neles, pisando no lugar onde eu deitava minha cabeça para rezar por ela. Se a gente não achar, a gente diz que ela perdeu, Rogério continuou. A gente diz pro juiz que ela rasgou tudo num surto de demência. A gente interna ela num asilo público e vende a casa. Ninguém vai acreditar numa velha que serve comida estragada. Foi a gota d'água. Dei um passo para dentro do quarto. O piso de madeira rangeu. Procurando alguma coisa, crianças? Perguntei, com a voz calma, mas cortante como navalha. O susto foi físico. Rogério deu um pulo e bateu as costas na minha cômoda. Cláudia soltou o colchão e levou as mãos à boca. Eles olharam para mim como se tivessem visto um fantasma. Mãe! Cláudia gaguejou pálida. A senhora não foi para a missa? A missa foi cancelada, respondi, entrando no quarto. Mas o juízo final chegou mais cedo. A gente estava... Rogério tentou falar, suando bicas, os olhos correndo pelo quarto procurando uma desculpa. A gente estava procurando um remédio. A Cláudia passou mal. A gente achou que a senhora tinha dipirona aqui. Remédio? Sorri, um sorriso sem alegria. Remédio na caixa de documentos? Remédio debaixo do colchão? Desde quando dipirona cura falta de caráter? Dona Cida, não é nada disso. Rogério tentou dar um passo na minha direção com aquele jeito intimidador de sempre. Foi aí que o Marcos saiu de trás da parede e entrou no quarto. Ele é um homem grande, de quase 2 metros. O colete da Polícia Civil parecia brilhar na penumbra do quarto. Parado aí, Rogério, Marcos disse, a voz grossa de autoridade. Se der mais um passo em direção à minha tia, você sai daqui algemado por ameaça. Rogério congelou. As pernas dele tremeram visivelmente. Cláudia começou a chorar instantaneamente. Marcos, o que você está fazendo aqui? Ela choramingou. A gente não fez nada. É mal entendido. Mal entendido? Marcos apontou para a bagunça, para a caixa arrombada, para o colchão virado. Isso aqui se chama violação de domicílio, tentativa de furto e violência patrimonial contra idoso. Artigo 102 do Estatuto do Idoso. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Querem que eu chame a viatura caracterizada para levar os dois agora? Ou vamos resolver isso como gente civilizada? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rogério encostou na parede, derrotado. A arrogância dele, aquela postura de macho alfa que reclamava da comida, tinha evaporado diante do distintivo. Ele era, no fundo, um covarde. Eu caminhei até a minha poltrona, tirei umas roupas que Cláudia tinha jogado em cima e sentei. Cruzei as pernas. Olhei para os dois, encolhidos no canto do meu quarto santuário que eles tinham profanado. Vocês acharam que eu era boba. Comecei, falando baixo.
Acharam que porque eu fico quieta ouvindo as reclamações de vocês, eu não penso. Acharam que eu ia aceitar ser tratada como lixo dentro da casa que eu construí. Comida velha, não foi? Ninguém aguenta mais. Mãe, me perdoa. Cláudia se jogou nos meus pés, tentando abraçar minhas pernas. Eu a afastei gentilmente, mas firmemente. Levanta, Cláudia. Tenha dignidade, eu disse. Você não está chorando porque se arrependeu. Você está chorando porque foi pega. Você estava planejando me internar num asilo, minha filha. Eu ouvi. Eu tenho ouvidos. Ela soluçou, escondendo o rosto nas mãos. A vergonha era real agora. E você, Rogério? Olhei para ele. Você que gosta de arrotar grandeza, de falar que sustenta a casa com sua presença. Você ia vender a minha casa? A casa do Geraldo? Dona Cida, foi o desespero. A gente tá sem dinheiro. Ele murmurou, olhando para o chão. Desespero é o que eu senti quando vi minha filha rindo de mim na mesa de jantar, respondi. O que vocês têm é ganância e preguiça. Mas acabou. Abri minha bolsa e tirei um envelope pardo. O documento que o Dr. Arnaldo tinha preparado no sábado à tarde em regime de urgência e me entregado antes de eu vir para casa. O que é isso? Cláudia perguntou, limpando o nariz. Isso é a realidade batendo na porta. Joguei o envelope no colo do Rogério. Leiam. Rogério abriu o envelope com as mãos trêmulas. Tirou o papel timbrado. Leu o cabeçalho e ficou branco como cera. Notificação extrajudicial de desocupação de imóvel. Ele leu em voz alta, a voz falhando. Prazo de 24 horas? 24 horas, confirmei. Dr. Arnaldo foi muito generoso. Eu queria ter dado 2 horas. Mãe, a senhora está expulsando a gente? Cláudia gritou, histérica. Para onde a gente vai? A gente não tem dinheiro nem para um hotel. Vocês têm amigos, não têm? Perguntei, irônica. O Marcão do churrasco? Peçam abrigo lá. Ou usem o dinheiro do último tênis que o Rogério comprou. Vendam o carro que eu paguei metade das prestações. Se virem. Vocês são jovens, modernos, cheios de vida. A velha, aqui, não vai mais segurar a barra. A senhora não pode fazer isso. Rogério tentou argumentar, olhando para o Marcos. Isso é ilegal. A gente tem direitos. Direitos? Marcos riu, uma risada seca. Rogério, você invadiu o quarto da dona da casa para roubar documentos. Se a tia Cida quiser, eu prendo vocês 2 em flagrante agora. O delegado é meu amigo pessoal. Ele vai adorar ouvir a história do genro que queria interditar a sogra Sam para vender a casa. Vai ser lindo na sua ficha criminal. Quer pagar para ver? Rogério engoliu em seco. Ele sabia que tinha perdido. 24 horas, repeti. Amanhã, ao meio-dia, eu quero essa casa vazia. Quero a chave na minha mão. E quero o quarto de vocês limpo. Se tiver uma sujeira, uma mancha na parede, eu desconto do valor que vocês acham que tem direito. E se a gente não sair? Cláudia desafiou, num último suspiro de rebeldia infantil. Se não saírem, levantei da poltrona e fui até a porta, ficando ao lado do Marcos. O Marcos volta. E dessa vez, ele não vem como sobrinho. Ele vem como a lei. E o Dr. Arnaldo entra com o processo criminal. Vocês escolhem, rua ou cadeia. Ficamos nos encarando por 1 minuto eterno. O som do relógio de parede tic-taqueava no silêncio. Tic-tac. O tempo deles tinha acabado. Rogério foi o primeiro a quebrar. Ele jogou o papel na cama e saiu do quarto, esbarrando no ombro do Marcos, de cabeça baixa. Vamos arrumar as coisas, Cláudia, ele disse, a voz derrotada. Mas, Rogério, ela tentou. Vamos logo. Acabou. Você não tá vendo que acabou? Ele gritou com ela, descontando a frustração na esposa, como todo covarde faz. Cláudia olhou para mim uma última vez. Eu nunca vou perdoar a senhora por isso, ela disse com veneno na voz. E eu, minha filha, respondi, sentindo uma lágrima solitária escorrer, a única que me permiti. Eu já te perdoei, porque o perdão é meu, mas a casa também é. Agora, saiam do meu quarto. Tenho que desinfetar o ambiente. Eles saíram. Marcos fechou a porta do quarto. Assim que a trinco fechou, minhas pernas cederam. Sentei na cama tremendo. A adrenalina baixou e a tristeza de mãe bateu. Marcos sentou ao meu lado e segurou minha mão. A senhora foi uma gigante, tia. O tio Geraldo estaria aplaudindo de pé.
Dói, Marcos, confessei. Dói ver o que o dinheiro faz com as pessoas. Dói ver minha menina desse jeito. Dói agora, tia. Mas passa. O que não passa é a humilhação diária. A senhora cortou o mal pela raiz. Eles vão aprender. Talvez demore, mas vão aprender. E se não aprenderem, o problema é deles. A senhora está livre. Passei o resto do domingo trancada no quarto, com o Marcos fazendo guarda na sala. Ele pediu pizza para nós dois. E comemos rindo, lembrando histórias do passado, enquanto ouvíamos o barulho de malas sendo arrastadas e objetos sendo encaixotados no quarto ao lado. A cada barulho de fita adesiva sendo rasgada, eu sentia um peso saindo das minhas costas. Era o som da minha liberdade sendo empacotada. Eles tentaram levar coisas que não eram deles. Ouvi Rogério tentando desmontar a TV da sala. Marcos interveio. A TV fica, Rogério. A nota fiscal tá no nome da tia Cida. Larga aí. Ouvi Cláudia tentando levar a batedeira planetária. A batedeira é minha, Cláudia, gritei de dentro do quarto. Ganhei de Natal há 5 anos. Pode deixar. Você nem sabe usar mesmo. A humilhação deles era completa. Eles estavam saindo com as roupas e os objetos pessoais. Nada mais. Estavam saindo para o mundo real, sem o paraquedas da vovó. A noite caiu. Marcos precisou ir para o plantão, mas avisou. Vou passar aqui na frente de hora em hora. Se eles tentarem qualquer gracinha, me liga no ato. Mas eles não tentaram nada. Estavam quebrados. A autoridade moral e legal tinha esmagado a rebeldia deles. Fiquei deitada na minha cama, ouvindo os últimos movimentos. Eles dormiram na sala, nos colchões no chão, porque já tinham desmontado a cama, que era deles, essa sim. Não dormi muito naquela noite. Fiquei pensando no futuro. Fiquei pensando em como seria a casa vazia. Seria solitária? Talvez. Mas seria uma solidão limpa. Uma solidão de paz. Melhor comer pão seco em paz do que banquete com a angústia no coração. E amanhã? Amanhã seria o grande dia. O dia da partida. Quando o sol de segunda-feira nasceu, eu já estava de pé. Preparei meu café. O cheiro invadiu a casa. Café fresco, pão quentinho. Fui até a sala. Eles estavam acordando, com as caras amassadas, no meio de caixas de papelão. Bom dia, disse eu. O café está na mesa. Eles me olharam, surpresos. É para vocês, completei. É a última refeição que sirvo nesta casa para ingratos. Comam para ter forças para carregar as malas. O caminhão de mudança chega em 1 hora. Cláudia começou a chorar de novo. Rogério não olhou na minha cara. Eles levantaram e foram comer, famintos, humilhados, mas sem escolha. Observei eles comerem meu pão, beberem meu café. Eu não senti raiva. Senti pena. Mas pena não muda decisão. Às 9 da manhã, um caminhão pequeno parou na frente. Eles carregaram as coisas. Os vizinhos olhavam, curiosos. Dona Maria, da casa da frente, me acenou. Eu acenei de volta, de cabeça erguida. Quando a última caixa foi colocada no caminhão, Cláudia parou na frente do portão. Ela olhou para trás, para a casa onde cresceu, para a mãe que a criou. Tchau, mãe, ela disse, seco. Adeus, Cláudia, respondi. Quando você virar uma mulher de verdade, e não essa menina mimada, pode vir tomar um café. Mas só como visita. A chave, por favor. Ela tirou a chave do chaveiro e colocou na minha mão. Rogério fez o mesmo, sem dizer uma palavra, entrando no carro dele, que eu sabia que logo seria apreendido pelo banco por falta de pagamento. O carro partiu, o caminhão partiu. Fechei o portão, girei a chave. O clac da fechadura ecoou. Virei-me para a minha casa. O jardim estava precisando de cuidados. A varanda precisava ser varrida. Respirei fundo. O ar parecia mais leve. O cheiro de velho tinha ido embora junto com eles. Agora, a casa tinha cheiro de recomeço. Entrei na sala vazia. O silêncio era absoluto, mas não era vazio. Era preenchido por mim. Fui até a cozinha, abri a geladeira. Peguei a carne que eu tinha comprado escondida no domingo à tarde, quando voltei com o Marcos. Uma peça linda de alcatra. Hoje, falei para as paredes, o almoço é especial e o ingrediente principal é a vitória. Comecei a cozinhar. Mas dessa vez não cozinhei para agradar ninguém. Cozinhei cantando. E a minha voz, rouca e desafinada, preencheu cada canto daquela casa, expulsando os fantasmas da ingratidão.
Eu tinha vencido a batalha, mas a guerra da vida continua, e eu estava pronta para viver cada minuto dela, do meu jeito, na minha casa, com a minha comida. E se alguém não gostasse, bom, a porta da rua é serventia da casa. Passou-se um mês desde que o caminhão de mudança dobrou a esquina, levando embora a ingratidão que morava sob o meu teto. Um mês. 30 dias. Parece pouco tempo para quem viveu uma vida inteira, mas foi o suficiente para eu renascer. A primeira semana foi estranha, confesso. A casa parecia grande demais. O silêncio, que antes eu buscava como refúgio dentro do meu quarto trancado, agora ocupava a sala, a cozinha, o quintal. Às vezes, eu acordava no meio da noite achando que tinha ouvido o Rogério gritando com o videogame ou a Cláudia batendo portas, mas era só o vento. E, logo em seguida, vinha a paz. A doce e inestimável paz de saber que ninguém ia me pedir dinheiro no dia seguinte. Decidi que a casa precisava mudar junto comigo. Aquela energia pesada de brigas e desprezo tinha impregnado as paredes. Chamei um pintor, o Sr. João, um homem honesto da igreja, e mandei pintar a sala de um amarelo bem vivo, cor de sol. O quarto que era deles, mandei pintar de lavanda. Transformei aquele quarto. Tirei qualquer vestígio de que eles habitaram ali. Coloquei minha máquina de costura, que estava encostada num canto escuro, bem de frente para a janela. Montei uma estante para os meus livros e coloquei uma poltrona confortável para ouvir meu rádio. Aquele cômodo, que antes era o quartel-general da preguiça e da conspiração contra mim, virou meu ateliê de criação. Mas a maior mudança aconteceu na cozinha. Lembra da comida velha? Daquela carne de panela que foi desprezada? Pois bem, na segunda semana após a partida deles, a tristeza tentou bater na minha porta. Mãe é bicho besta, né? A gente expulsa o filho que faz mal, mas o coração fica sangrando. Para não cair em depressão, fiz o que sempre fiz de melhor. Cozinhei. Fiz um bolo de fubá cremoso, daqueles que o miolo fica parecendo pudim. Fiz pão caseiro, fiz broa. Mas era muita comida só para mim. Então tive uma ideia. Coloquei tudo em cestinhas bonitas, cobri com toalhinhas de xadrez e levei para o salão paroquial da igreja, onde ia ter um bingo beneficente. Cheguei tímida. Coloquei minhas cestas na mesa de doações. É comida simples, padre, eu disse. Coisa de velha. O padre riu e disse: Dona Cida, panela velha é que faz comida boa. Em 20 minutos não tinha nem farelo. As pessoas comiam gemendo de satisfação. Uma moça jovem, muito elegante, veio me procurar. A senhora que fez esse bolo? Ela perguntou. Fui eu, minha filha. Desculpa se ficou muito doce. Doce? Ficou divino, ela exclamou. Tem gosto de infância, tem gosto de abraço. A senhora aceita encomendas? Eu arregalei os olhos. Encomendas? Eu tenho um café colonial no centro, ela continuou. A gente serve tudo industrializado, congelado. Os clientes reclamam que falta alma. Eu pago bem se a senhora fornecer 3 bolos desses por dia. Naquele momento, a voz do Rogério ecoou na minha memória. Ninguém aguenta mais essa comida velha. Sorri para a moça. Um sorriso que veio lá do fundo da alma. Aceito, respondi. Mas com uma condição. O nome do bolo no cardápio vai ser Bolo da Dona Cida. E foi assim que a minha comida velha virou a atração principal da cafeteria mais chique da cidade. O que era lixo para o meu genro virou ouro para quem tem paladar e coração. Com o dinheiro das primeiras encomendas, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Fui ao shopping e comprei roupas novas para mim, sem olhar o preço. Entrei numa loja de cosméticos e comprei cremes cheirosos. E o melhor de tudo, paguei à vista, com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho e da minha aposentadoria que agora sobrava, já que não tinha mais sanguessugas em casa. Eles? As notícias correm. Bairro pequeno não guarda segredo. Encontrei a dona Jandira no mercado. Ela adora uma fofoca, mas dessa vez eu parei para ouvir. Cida, menina, você não sabe da última? Ela disse, encostando o carrinho no meu. Vi sua filha e aquele marido dela ontem. Estão morando numa kitnet lá na Zona Norte. Lugar apertado, viu? Dizem que o carro foi tomado pelo banco semana passada. Senti uma pontada no peito. Não de alegria pela desgraça alheia, porque não sou sádica, mas de confirmação. A justiça divina tarda,
mas não falha. E a justiça dos homens, quando bem aplicada, acelera o processo. E como eles estão? Perguntei, escolhendo laranjas. Estão se matando, Jandira sussurrou. O porteiro do prédio disse que a gritaria é todo dia. Ela joga na cara dele que ele é um fracassado, que perdeu a vida boa na casa da sogra. Ele joga na cara dela que a culpa é da mãe dela. Balancei a cabeça. Eles não aprenderam nada. Continuam procurando culpados em vez de procurar emprego. Continuam achando que o mundo deve algo a eles. Mas a fonte secou. Saí do mercado leve. Aquele peso da responsabilidade de achar que eu tinha que salvar minha filha de si mesma tinha desaparecido. Eu dei a vida, dei a educação, dei o teto. O caráter, infelizmente, cada um constrói o seu. Naquela tarde, estava no meu ateliê novo, costurando uma toalha de mesa, quando a campainha tocou. Olhei pela câmera do portão eletrônico. Sim, mandei instalar com o dinheiro dos bolos, segurança em primeiro lugar. Era a Cláudia. Ela estava mais magra. O cabelo sem aquele brilho de salão caro. Usava uma roupa amassada. Ela apertava a campainha insistentemente. Meu coração disparou. A tentação de abrir, de acolher, de dar um prato de comida quente, era gigante. Mas lembrei das palavras do Dr. Arnaldo. Se a senhora ceder 1 milímetro, eles tomam o quilômetro. Liguei o interfone. Pois não? Mãe, sou eu. Abre aí. A voz dela estava embargada. Eu briguei com o Rogério. Eu não aguento mais viver naquele cubículo. Deixa eu voltar, mãe. Eu juro que mudei. Eu ajudo a senhora com os bolos. Eu limpo a casa. Por favor. Respirei fundo. Segurei o choro que queria vir. Cláudia. Falei firme no interfone. Eu fico feliz que você tenha saído de perto de quem te faz mal. Mas a minha casa não é refúgio para quem não sabe andar com as próprias pernas. A senhora vai me deixar na rua? Sua própria filha? Você não está na rua. Você é uma mulher adulta, saudável, com profissão. Alugue um quarto. Trabalhe. Construa o seu lar como eu construí o meu. Mãe, a senhora é cruel! Ela gritou, o desespero virando raiva de novo. A senhora vai morrer sozinha nessa casa enorme. Antes só e em paz, do que mal acompanhada e humilhada. Respondi. Se você precisar de um prato de comida, pode passar na cafeteria do centro. O meu bolo lá custa R$ 15 a fatia. Mas para você, eu deixo pago um inteiro. É o máximo que posso fazer. Desliguei o interfone. Vi pela câmera ela chutando o portão, xingando e depois indo embora chorando. Doeu? Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Sentei na poltrona e chorei por 10 minutos. Chorei pela menina que eu embalei no colo e que se perdeu na ganância. Mas depois, enxuguei as lágrimas, lavei o rosto e voltei para a minha costura. A dor do corte é aguda, mas é ela que permite a cicatrização. Se eu deixasse ela entrar, a ferida ia ficar aberta e purulenta para sempre. Eu escolhi a cicatriz. O fim de semana chegou. Domingo. Aquele dia que costumava ser o dia da minha servidão, do churrasco onde eu era a cozinheira invisível. Hoje, a minha casa estava cheia, mas cheia de gente que eu escolhi. Convidei o Marcos, meu sobrinho herói, e a esposa dele. Convidei o Dr. Arnaldo e a dona Jandira. Convidei a moça da cafeteria. Convidei minhas amigas da oração. A mesa estava posta. A toalha que eu bordei. O aparelho de jantar de porcelana que estava guardado há anos para uma ocasião especial. E no centro da mesa, uma travessa gigante de carne de panela com batatas, fumegante, cheirosa, suculenta. Acompanhada de arroz branco soltinho, feijão tropeiro, farofa de bacon e salada de maionese. A comida velha. Todos se sentaram. O burburinho de conversas felizes, de risadas verdadeiras, preenchia o ambiente. Ninguém estava ali para tirar vantagem. Ninguém estava de olho na minha herança. Estavam ali pela minha companhia e, claro, pelo meu tempero. Marcos levantou a taça de vinho, que eu comprei de boa qualidade. Um brinde à tia Cida. A mulher mais forte que eu conheço. Um brinde, todos responderam. Olhei para aqueles rostos amigos. Olhei para a minha casa, limpa, iluminada, vibrante. Olhei para as minhas mãos, que agora não tremiam mais de nervoso, mas que serviam com orgulho. Obrigada, meus queridos.
eu disse emocionada. Eu achei que a minha vida tinha acabado. Achei que eu era só um peso, uma sobra. Mas descobri que a gente só é sobra quando aceita ser tratada como o resto. Servi a carne para o Dr. Arnaldo. Ele provou, fechou os olhos e suspirou. Cida, isso aqui é um manjar dos deuses. Quem disse que isso era ruim não tinha paladar, nem alma. Rimos. Uma risada leve, solta. A festa durou até o anoitecer. Quando o último convidado saiu, eu não me senti sozinha. Senti-me preenchida. Lavei a louça ouvindo minhas músicas antigas. Cantei junto com o rádio. Antes de dormir, fui até a varanda. A lua estava cheia, iluminando meu jardim. As flores que eu plantei, logo depois que eles saíram, já estavam dando botões. Pensei na Cláudia, pensei no Rogério. Fiz uma oração silenciosa por eles. Pedi a Deus que eles encontrassem o caminho deles, longe do meu. Pedi que a dureza da vida ensinasse o que o meu amor de mãe não conseguiu ensinar. Gratidão. Entrei, tranquei a porta. Agora apenas com a chave normal, sem cadeados, sem barricadas, porque o medo não morava mais ali. Deitei na minha cama, naquele quarto que agora cheirava a lavanda e liberdade. Aos 68 anos, muitos acham que a história está no fim, que é hora de sentar na cadeira de balanço e esperar o tempo passar. Mas eu descobri que a idade não é o fim. É o começo da fase mais libertadora da vida. A fase em que a gente não deve nada a ninguém. A fase em que a gente diz não, sem culpa e sim para nós mesmas. Eles disseram que minha comida era velha. Disseram que ninguém aguentava mais. Eles estavam errados. O mundo estava faminto pelo que eu tinha a oferecer. Só que agora, o banquete é exclusivo. E a lista de convidados? Essa sou eu quem faço. Fechei os olhos e dormi o sono dos justos, sonhando com os novos bolos que eu inventaria amanhã. Porque a vida, minha amiga, tem o sabor que a gente tempera. E o meu tempero agora é a felicidade.